O nosso trabalho é uma análise do conhecimento dos estudantes de medicina de Anápolis acerca das indicações de necrópsia, sendo nosso orientador Denis Masashi Sugita. Os componentes do grupo são Emílio Kenji Perigo Neto, Maria Clara Alvarenga Rodrigues, Giovana Cristina Moraes Barbosa Batista, Gabriel Nogueira Silva e Moisés Mendes da Silva. Introdução. O primeiro relato documental sobre exame cadavérico em vítima de homicídio refere-se à tanatoscopia realizada no cadáver do ditador romano Caio Júlio César. O exame foi realizado por Antístio, médico e amigo de Júlio César, que observou a existência de 23 golpes de adaga, sendo apenas um fatal. No Brasil, os primeiros documentos médicos legais surgiram no fim do período colonial. A primeira publicação desses documentos no Brasil e da consolidação dessa ciência no país data de 1814. Já a normatização da tanatologia ocorreu no ano de 1832, como um ramo do processo penal, trazendo normas acerca dos exames de corpo de delito acoplados oficialmente à perícia médica criminal. A necrópsia possui várias funções. Entre elas, fornece material de estudo e ensino de médicos residentes, estudantes e professores, o fornecimento de dados para secretarias de saúde, possibilitando a elaboração de estatísticas precisas sobre as doenças mais frequentes, o que condiciona políticas de saúde, disponibiliza materiais para pesquisas científicas, permite o reconhecimento de novas doenças e padrões de lesões, permite um diagnóstico mais preciso, além de, por meio da necrópsia, poder definir a identidade de um indivíduo, determinar a causa de morte e avaliar o intervalo de tempo entre o óbito e o exame cadavérico. A identificação do cadáver ela é obtida por meio de impressões digitais, da dentição e do DNA. Outros dados, como as medidas antropométricas, vestimentas, tatuagens, cicatrizes, auxiliam na suspeição da identidade, mas não a certificam. A declaração de óbito consiste em um ato médico imprescindível. É o documento padrão para a coleta e produção de dados estatísticos e epidemiológicos no Brasil. Além disso, exerce papel jurídico, sendo o documento hábil para a emissão da certidão de óbito. A declaração de óbito é composta por 9 blocos de informações, com as seguintes variáveis: identificação, residência, ocorrência, óbito fetal ou menor de 1 ano, condições e causas de óbito natural, médico, causas externas, cartório e localidade sem médico. A declaração de óbito deve ser preenchida independente se o óbito ocorreu por causa natural ou por causa externa. O óbito por causa natural é aquele que ocorre devido a uma doença ou situação de morbidade pregressa do paciente. Se o enfermo possuía acompanhar médico, o profissional que acompanhava é responsável pelo preenchimento da declaração de óbito. Caso esse médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico prévio, ou se o paciente não possuía acompanhamento médico, pode ser acionado o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Dessa forma, eles serão os responsáveis pela declaração de óbito. Caso não tenha nenhum médico de serviço público de saúde, qualquer médico nas localidades deverá preencher essa declaração de óbito. Já se o óbito foi por causa externa, significa que foi lesão provocada por violência, sejam homicídio, suicídio, acidentes ou mortes suspeitas. Quem deve preencher a declaração de óbito tem que ser o médico legista do Instituto Médico Legal, IML. Caso não tenha um IML próximo da localidade, qualquer médico do local pode ser incumbido dessa função de perito legista eventual, tendo, portanto, a obrigação de executar o serviço, fazer a necrópsia e depois preencher a declaração de óbito com a causa mortis. Bem, como podemos observar, o IML e o SVO realizam estudos minuciosos para averiguar a causa mortis. Mas para isso, cada instituição pode escolher uma técnica específica. Nós temos 4, Rokitansky, Virchow, Letour e Gon. A técnica de Rokitansky foi o primeiro método ordenado e completo. Nela, os órgãos são examinados in situ, então você faz a análise no órgão no próprio local. Isso deixa a técnica simples, rápida, você tem uma amostragem padrão, mantém as relações anatômicas, isso é uma vantagem para ela.
Já a técnica de Virchow, você tem um diferencial que é uma incisão que começa no pescoço, vem pela linha média e faz um semicírculo à esquerda na cicatriz umbilical, chegando até a sínfise pública. Esse semicírculo é importante para evitar o fígado, o ligamento redondo e manter essa questão anatômica. A vantagem desse método é que, além da análise in situ que você faz primeiramente, você vai extraindo os órgãos separadamente para análise. Com isso, você consegue primeiro ter uma amostragem padrão e depois verificar órgão a órgão procurando a causa. Já a técnica de leitura é uma técnica muito rápida e simples, porque você retira um único bloco. Isso é bom porque nenhuma relação visceral é perdida, nenhuma relação anatômica, e você ainda pode fazer uma abordagem anterior da coluna. A técnica de GON é uma modificação do método Rokitansky. Ela extrai em três blocos funcionalmente relacionados. Então, são o bloco cervical, torácico e o abdominal juntamente com o urogenital. Essa é um pouco mais complexa devido a esses três blocos. E o ruim dela é que acaba perdendo a relação visceral, geral, né? E acaba tendo uma má abordagem para a exploração global da artéria aórtica. Então, mas apesar da sua importância, a necrópsia apresenta alguns entraves, que pode ser observado por meio do declínio que está tendo, tanto em procedimentos realizados em hospitais, como em instituições universitárias. As causas são complexas e diversas, sendo as mais importantes aspectos religiosos, familiares, médicos e monetários. Falando primeiro da questão religiosa, ela é importante porque está muito ligada com essa aceitação gradual da morte e o tempo de luto. A família tem que lidar com esse momento de não ter mais a presença de seu ente querido, o que pode ser um pouco complicado, e até mesmo dissentir da legislação vigente a depender da religião, no que diz respeito a técnicas pós-mortem. De forma geral, acaba que as comunidades religiosas mais numerosas elas não se opõem completamente à realização das necrópsias, ou são até mesmo um pouco tolerantes. Isso principalmente se existir casos de suspeita de crime, no qual eles acabam se tornando mais maleáveis. Já a questão da família, ela está muito ligada com a dignidade e respeito ao cadáver durante os procedimentos médicos. Então é importante, além de mostrar para a família que o corpo está sendo tratado com cuidado, com respeito, é importante explicar para a família as situações que justifiquem a realização desse estudo. Mostrar os benefícios, tanto para a família como para a comunidade, em caso de alguma doença não identificada anteriormente. E isso confere uma maior aceitação dos procedimentos. A família confia e acaba aceitando o procedimento melhor. Em relação à perspectiva médica, ela está ligada principalmente com a suposição de que os diagnósticos podem ser feitos totalmente em vida e o que promove a desvalorização desses exames cadavéricos. Isso vem de uma falsa impressão de que, por mais que quanto mais a tecnologia está avançando, temos mais exames mais específicos e gera a falsa impressão de que tudo consegue ser identificado em vida. Porém, é notado que há uma discrepância entre diagnóstico clínico e diagnóstico de procedimentos de necrópsia que variam de 10 a 20%, sendo que esse número aumenta ainda mais quando é a população idosa. Por fim, a questão financeira. É importante, como qualquer empresa, você ter um levantamento dos custos, saber qual o custo de cada procedimento. Só que até meados dos anos 2000 não existiam estudos que fizessem essa análise, o que dificultou um pouco para a questão organizacional desses procedimentos. Em 2003 foi feita uma análise de custos e que verificou que o custo de um procedimento necrópsico no Instituto Médico Legal foi cerca de $103. Já em 2016 foi feita uma análise do custo do SVO em que notou que o procedimento atingiu uma média de R$ 2.700, variando de R$ 340 até R$ 5.200. Se for feita uma análise individualmente, não parece ser um custo tão alto, mas com uma demanda possivelmente aumentada, isso pode justificar essa análise, porque mostra que cada vez se torna mais necessário uma análise
indicada, né, do serviço pós-mortem, evitando para você não executar em causas, evitando que você não execute em causas necessárias e evitando que você execute em causas desnecessárias, que seriam auto-ônus para o Estado. Nosso objetivo geral, então, é apontar o nível de conhecimento dos estudantes de medicina do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, do primeiro ao oitavo período sobre as indicações de necrópsia. E os objetivos mais específicos é comparar os conhecimentos desses estudantes do primeiro ao oitavo sobre as indicações de necrópsia, apontar o conhecimento que eles têm sobre as funções tanto do IML quanto do SVO e apontar também a capacidade deles distinguirem os tipos de necrópsia existentes. O método da pesquisa utilizado é do tipo transversal observacional com uma abordagem quantitativa, sendo o local de pesquisa o Centro Universitário da Univangélica. Em relação à população e amostra, foi composta por discentes do primeiro ao oitavo período do curso de medicina da Univangélica. Foi utilizado a amostra de conveniência, a qual consiste em selecionar uma amostra da população que seja acessível. Foram selecionados, por estarem prontamente disponíveis, 307 alunos no universo de 603 alunos matriculados do primeiro ao oitavo período. E esses alunos se encaixaram dentro dos critérios de inclusão. Os critérios de inclusão do trabalho consistem em ser discente de graduação do curso de medicina da Univangélica com uma idade igual ou superior a 18 anos, que tenha concordado em participar da pesquisa e tenha assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE. Sendo assim, os critérios de exclusão, quando o acadêmico não concorda em participar da pesquisa, não concordou em assinar o TCLE, seja menor de idade, ou seja, uma idade inferior a 18 anos, os participantes também que desistiram da pesquisa e os questionários preenchidos de forma incompleta. Em relação à coleta de dados, foi elaborado pelos autores um questionário, uma vez que não há na literatura algo específico que atenda aos objetivos deste trabalho. Este questionário ele possui apenas perguntas objetivas que avaliam o conhecimento do acadêmico sobre necrópsias, técnicas de necrópsia, quando deve haver indicação e as instituições envolvidas, sendo IML e SVO. Os pesquisadores, nós abordamos os participantes antes ou ao final do horário de aula. Para a resolução das atividades, os acadêmicos foram remanejados em fila indiana, de forma que possuíam um menor campo visual para com os outros participantes. A duração do questionário foi de aproximadamente 15 minutos. O maior risco do nosso trabalho é a identificação e a exposição de dados pessoais dos participantes. Com o objetivo de minimizar esse dano, os questionários eles estão isentos de nome, RG ou CPF e foram coletados em pastas para impedir a identificação. Já os benefícios deste estudo para a população é a autoavaliação do participante por meio dos questionários, despertar o interesse e curiosidade deste acerca do assunto e estimular a busca pelo conhecimento. Em relação à análise dos dados, após a coleta de todos os dados, foi realizada uma análise estatística descritiva e analítica. As variáveis utilizadas foram descritas com frequências e porcentagens. Para verificar a associação de variáveis qualitativas, foi realizado um teste de Q² e, quando necessário, quando a gente tem uma contagem menor que 5, a correção likelihood. Foi considerado também um nível de significância menor que 5%. Os dados eles foram analisados no software Statistical Package for Social Science, na sua versão 25.0. Olá, eu sou a Maria Clara e vou apresentar para vocês o resultado da nossa pesquisa. A nossa amostra contou com um total de 307 indivíduos
e sendo a maioria do sexo feminino, correspondendo a 66,1% da amostra. A faixa etária predominante foi de 21 a 24 anos. E em relação aos períodos da faculdade, o primeiro contou com apenas 5,9% da amostra e o sexto período com a maior quantidade de alunos, representado por 19,9% do total. Quando avaliado o conhecimento sobre a quantidade de técnicas de necrópsia existentes, as quais são 4, evidenciou-se o grande desconhecimento da maioria dos acadêmicos. Ao todo, 238 alunos, correspondentes a 77,2% da amostra, marcaram não saber quantas são as técnicas. E o número de acertos foi de apenas 28 alunos, correspondentes a 9,1% do total. O período com o maior índice de acertos foi o sétimo e o com maior índice de erros foi o oitavo. Os alunos do primeiro ano não quantificaram nenhum acerto e vale ressaltar que 100% dos alunos do segundo período marcaram não saber a resposta. Em relação ao nome das técnicas de necrópsia, evidencia-se que o período com maior quantidade de acertos foi o sétimo. 59,1% da turma acertaram a técnica de Virchow, 93,2% acertaram a de Lentulin e 95,5% acertaram a de Rokitansky. A técnica que os estudantes mais desconheceram foi a de Ghon, com apenas 22,2% de acertos no primeiro período, 38,8% no terceiro, 32% no quinto e 54,5% no sétimo. Já a técnica mais conhecida foi a de Rokitansky, seguida pela de Virchow e a de Lentulin. Em seguida, foi avaliada a capacidade dos participantes de distinguir as diferentes técnicas de necrópsia. No primeiro item da questão, a maior quantidade de acertos foi computada pelos alunos do quarto período e a maioria dos erros foram obtidos no sétimo. Contudo, nos dois itens subsequentes, percebemos que o sétimo período computou a maior quantidade de acertos e no item 2, o segundo período foi o que ficou com a maior quantidade de erros e o quarto período, no terceiro item, foi o período que mais errou a questão. No quarto item desta questão, temos que a maior quantidade de acertos foi computada pelos alunos do sétimo e oitavo período, e a maior quantidade de erros foi computada pelos alunos do terceiro. No quinto item, o oitavo período foi a turma com a maior quantidade de acertos, o quarto foi a turma com a maior quantidade de erros. No último item, no sexto, a maior quantidade de acertos foi computada pelos alunos do segundo período e a maior quantidade de erros pelos alunos do sexto. Ao total, temos que as turmas que mais acertaram essa questão foram o sétimo e oitavo período. Após a abordagem sobre as técnicas de necrópsia, foi avaliado na oitava questão o conhecimento dos participantes sobre o correto encaminhamento e indicação de necrópsia ao IML ou ao SVO. Dentre os itens que dizem respeito às indicações do exame ao IML, o período com o maior número de respostas corretas foi o sexto, no qual os alunos obtiveram a maior quantidade de acertos em 6 desses itens. E o período com a maior quantidade de erros foi o sétimo, e nós percebemos que o primeiro período teve uma grande quantidade de alunos que marcaram não saber essa resposta, na maioria dos itens, correspondentes aos itens 2, 8, 10, 11 e 13. Quanto aos demais casos, nos quais a necrópsia deveria ser efetuada pelo SVO, o sétimo e o oitavo período foram, respectivamente, os períodos com a maior quantidade de acertos. Os erros ficaram a maioria entre os alunos do sétimo e sexto período, e mais uma vez os alunos do primeiro período foram os que mais marcaram não saber
a resposta dessas questões. Por fim, a última questão aborda o conhecimento dos alunos sobre a necessidade de necrópsia e qual o devido órgão responsável pelo exame, se o IML ou o SVO. Nos itens em que a necrópsia é indicada e o encaminhamento correto é ao IML, tivemos que o 6º período foi a turma que mais computou os acertos, o 8º período foi a que teve a maioria dos erros e os alunos do 2º e 5º período foram os que mais marcaram não saber as respostas. Mas vale ressaltar que o 8º período foi uma turma também com baixos índices de não sei como resposta, sendo que 0% da turma marcou não saber a questão em A1, D1 e D2. E no caso A1, a quantidade de erros foi igual à de acertos, correspondendo ambas a 41,7% da turma. No caso da questão em que havia necessidade de necrópsia, porém o encaminhamento era feito ao SVO, tivemos que o 8º período foi a turma com a maior quantidade de acertos, o 6º período foi a turma com maior quantidade de erros e o 2º e o 5º período ficou entre a maioria dos períodos que marcaram não saber essa resposta. Já nos casos em que não há a indicação de necrópsia, nós observamos que o 8º período foi a turma que computou a maior quantidade de acertos, os erros ficaram entre os alunos do 7º e 8º período e, mais uma vez, os alunos do ciclo básico, especialmente os do 2º período, foram os que mais marcaram não saber responder essa questão. Olá, meu nome é Moisés. Em relação à discussão, nós observamos que este é um trabalho sem precedentes, pois não encontramos trabalhos semelhantes na literatura com o mesmo recorte que nós realizamos. Logo, nós tivemos uma dificuldade para a comparação dos dados e a validação desses dados. Porém, o lado positivo é que nós abordamos uma questão que não foi levantada anteriormente e é muito importante e é necessário ser discutido sobre isso. Na relação ensino-aprendizagem, o aprendizado ele é obtido de forma progressiva, sobretudo no curso de medicina, no quesito da disciplina de necrópsia. Porém, nós observamos que isso não foi perceptível, pois não houve um aumento expressivo dos acertos sobre as indicações de necrópsia quando comparamos o conhecimento dos alunos do 1º ao 8º período. Essa dificuldade ela se deve a diversas variáveis, como abordado no artigo de Tabin, de 2017, que podem influenciar negativamente no aprendizado, sendo o principal a desmotivação sobre o assunto. O ensino da medicina legal na evangélica e da necrópsia propriamente dita se dá na disciplina de morfofuncional, em que, no 1º ao 4º período, a temática não é abordada, sendo iniciada somente no 5º período, sendo abordada do 5º ao 8º período. Em muitas instituições brasileiras, a disciplina de anatomia patológica ela vem sendo menosprezada, uma vez que, de acordo com alguns peritos em educação médica, ela é uma disciplina que só deveria interessar aos futuros patologistas. E decorrente disso, os exercícios de correlação anatomoclínica baseados em necrópsia estão fadados à obliteração, como abordado no artigo de Rocha de 2014. Uma outra questão que é bastante discutida no ensino médico é sobre o uso de epônimos, que é uma palavra derivada de um nome próprio, que é atribuída a algo. O seu uso é bastante comum, e a quantidade estimada de epônimos, segundo o artigo de Gonzalez Lopes, de 2019, é de aproximadamente 10 mil. Sua utilização ela tem várias origens, além de nomes médicos, podem ser cidades, instituições, dentre várias outras coisas. O emprego de epônimos nas faculdades de medicina é bastante controverso, e alguns autores defendem seu emprego, porque sua prática significa uma arte na medicina, podendo ser uma homenagem a alguém que contribuiu à ciência, e também pode facilitar a comunicação médica. Porém, vários outros autores são contra a sua utilização, argumentando que a sua prática é antididática,
porque é muito difícil memorizar todos eles. E também o mesmo epônimo, ele pode significar duas coisas diferentes. Por isso, nós podemos concluir que o uso de epônimos nas técnicas de necrópsia pode ter prejudicado o conhecimento dos estudantes ao realizar os questionários e também no seu processo de ensino-aprendizagem, pois eles são nomes diferentes, complexos e que podem ser facilmente confundidos. No nosso questionário, nós utilizamos outros epônimos como os distratores, por exemplo, os epônimos de Lusca e Silvius. Em relação à quantidade de técnicas existentes, nós observamos uma relação diretamente proporcional entre os períodos e o número de acertos, em que, ao passar dos períodos em que o aluno está mais adiante, foi notado um maior número de acertos, principalmente a partir do ciclo clínico, que é do 5º ao 8º período. Porém, mesmo com essa elevação do número de acertos, o percentual de acertos ainda é baixo. Apenas 28% dos participantes acertaram a quantidade, que significou 9,1% do nosso espaço amostral. Em relação à descrição e à distinção das técnicas, quando abordamos isso no nosso questionário, houve um desbalanço na progressão entre os períodos. Não houve um acerto gradativo entre esses períodos, o que sugere uma escolha aleatória dos participantes. E a predileção à escolha dos métodos foram Rokitansky, Virchow e Letourneau. O desconhecimento que observamos por parte dos alunos sobre as técnicas de necrópsia e a necrópsia como um todo pode ser justificado por um desinteresse no ensino dessa prática. Isso pois os discentes eles estão excluídos de atividades práticas desse assunto, que é um assunto muito importante, e bem como um descaso entre os docentes para a realização de necrópsia, os procedimentos de necrópsia. Sobre as funções do Instituto Médico Legal, o IML, e o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, nós não obtivemos uma linearidade significativa nos números de acertos, de acordo com a sequência crescente em cada período estudado, do 1º ao 8º período. Nós esperávamos uma quantidade maior de acertos a partir do 5º período, pois é o semestre em que a medicina legal é introduzida, e também é abordada as qualificações do IML e do SVO. Além disso, no 1º ao 4º período, nós esperávamos já uma irregularidade nas respostas, sem um padrão de acertos. Porém, nós obtivemos essa falta de linearidade do 1º ao 8º período como um todo. Isso sugere uma falha da formação do acadêmico de medicina em relação aos conhecimentos do SVO e do IML. Segundo a teoria de sociocognitiva de Bandura, as pessoas elas aprendem a partir de um modelo e aquilo que elas assimilam de um modelo depende de como elas interpretam o contexto cognitivo e emocionalmente. Assim, esse conhecimento sobre IML e SVO pode ter sido influenciado pela percepção que tiveram da forma como o conteúdo foi ministrado, foi transmitido, desde atividades, leituras e simulações. Então, ao final desse estudo, foi possível notar que os acadêmicos de medicina de Anápolis possuem poucos conhecimentos das indicações de necrópsia, das técnicas existentes e para qual órgão se devem encaminhar. Esse problema educacional pode estar realizado tanto com o possível desinteresse dos alunos nesse âmbito da medicina legal, bem como o elevado uso de epônimos, que pode dificultar a memorização e atrapalhar essa compreensão. Essa falha nesse ensino pode influir futuramente nos profissionais médicos, que podem acabar provendo dados errôneos, atrapalhando assim, consequentemente, uma elaboração de estatísticas, de políticas públicas, algo que pode não ser tão benéfico como seria. Então, mediante tudo isso que foi exposto, é perceptível que existe uma necessidade na melhoria do aprendizado sobre esse assunto, pois é um tema tão relevante que muitas vezes é pouco abordado. Essa é a nossa declaração da Brazilian Journals, da publicação que foi feita no dia 19 de maio. Essas são nossas referências.
Obrigado.